Fala galera, beleza? Também tá legal, tranquilo de boa? Então tá, ó. Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Marcílio, professor de Geografia e Atualidades. E hoje, iniciando um projeto bem diferente aqui pra vocês, que a gente vai tentar analisar sob uma perspectiva histórico-geográfica e também literária, as obras literárias da FUVEST. Trouxe pra vocês a professora Milene. Pode se apresentar aí pra eles. Oi, tudo bom? Meu nome é Milene, eu sou professora de literatura já há um bom tempinho e eu acho que esse projeto vai ser bem bacana porque vocês vão juntar, a gente vai conseguir juntar a parte da literatura, né, com essa questão ideológica, política, vai ser bem bacana mesmo, espero que vocês gostem, Então tá? tá, ó, nesse primeiro momento a gente vai tratar sobre a obra Mayombe, que acho que talvez seja uma das obras que mais exige um conhecimento geográfico, histórico, além, claro, das questões literárias. Então deixa eu falar um pouquinho inicialmente aqui sobre o livro. Para começar, ó, a Milene pode começar falando com eles aí. Vamos lá. Essa semana eu achei bem interessante porque eu pude ter acesso ao Pepetela. Então eu fui numa palestra, tá, que o Pepetela estava e acho assim que vai ser bem interessante eu colocar até a própria voz do autor. Né? Então, o que ele pensava de fato, porque é super difícil a gente ter uma obra cobrada pela FUVEST e que a gente tenha assim, consiga conversar com o autor. Então, vamos lá. Mayombe. Né? Então, Mayombe é o nome dado a uma floresta tropical, que depois o professor Ricardo vai falar, e ela foi escrita durante a guerrilha. Então, ele falou isso mesmo. Ele falou assim: olha, a obra quase toda foi escrita na guerrilha, em 1971, e ela é publicada somente quase 10 anos depois, em 1980. Ah, por que tanta demora para publicação? Bom, primeiro pelos problemas de edição, né, que ele falou que ele tinha vários problemas de edição, e depois porque essa obra ela foi escrita na base, ela é escrita à noite lá na própria floresta, tá? Então o que ele fazia? Ele disse o seguinte, que a noite era o único período do dia que não tinha nenhuma surpresa que pudesse aparecer lá para eles guerrilheiros. Então ele escrevia, né? Como lá é uma região que chove muito, o que ele fazia? Os textos ele encapava, colocava assim um papel, né, em volta dele para poder preservar e deixava na base. Depois que ele acabou fazendo o quê? Reunindo tudo isso que foi escrito, tá? E finalizando. Então, esse processo demorou um pouquinho mesmo, porque como era escrito tudo à mão, ele precisou depois passar tudo para a máquina, né? Precisava estar datilografado, naquela época era datilografado, e para ele poder passar para a editora. Primeira coisa é voltarmos no conceito do que é uma literatura engajada. Então, a literatura engajada é aquela que tem compromisso com ideologias, com política, e o que realmente ajudou o Pepetela construir um romance que ele tem assim um caráter político histórico grandioso para aquele povo, né? Então assim, o escritor ele não fica preso somente à parte da arte, né, de construção, figuras de linguagem, tipo de linguagem, não, ele quer buscar algo mais. Foi inclusive perguntado para ele o que tem de engajamento nessa obra, né, no Mayombe. Ele fala assim, olha, a gente mostra o que está acontecendo na realidade. Então, uma obra engajada, eu vou lá e mostro, falo, ó, o problema está aqui. Agora, vocês pensem, tentem achar alguma solução e tentem ajudar a solucionar, porque de fato não é a obra literária que vai solucionar, ela vai apontar o problema. E também ele disse que era a partir da ficção, foi sempre a partir da ficção, do que ele foi criando lá, porque é assim, a história em si, né? Então todo esse conceito histórico de fato existiu e foi vivenciado por ele, por Pepetela. Então ele fala assim com muita convicção de tudo. Os personagens, que depois a gente vai voltar nessa parte do resumão aí da obra, os personagens são fictícios. Então assim, ele inclusive disse que ele não se reconhece em nenhum deles, tá? Até as pessoas que estavam na sua volta também, diz que até teve uma brincadeirinha que falaram assim pra ele, eu sou qual personagem? Eu sou o comandante sem medo? Eu sou quem? Ele fala, não, tá? A nossa história tá aqui. Mas por que essa ficção misturada com a realidade? Ele falava assim, ele falou assim, porque é através da ficção que eu consigo
tentar, pelo menos, entender a realidade. Então, esse romance, ele foi escrito, tá, no movimento que a gente diz neorrealismo, que trabalha, que tem essa preocupação engajada, e naquele momento eles também estavam muito associados aos movimentos de negritude e dessas revoluções africanas. Só para lembrar, o que é o movimento de negritude? Tá? Esse movimento é feito nos países africanos, reúnem escritores negros que defendem a cultura negra, que põem acima de tudo e falam assim, ó, nossa cultura é importante, aqui que tá ela, tá certo? Tá certinho. Acho bem interessante também, além dessas questões literárias, trazer um pouquinho para vocês também do aspecto histórico-geográfico da obra. Mayombe, o próprio nome, ele se reflete a uma floresta, certo? A gente não pode esquecer, galera, que toda essa região equatorial, linha do Equador, é uma zona de baixa pressão atmosférica, assim, portanto, como a Milene tinha falado pra gente, é uma região bastante chuvosa. Aliás, pensa na floresta do Mayombe como se fosse uma continuidade na África da floresta amazônica. Exatamente as mesmas características, tá? A chamada rainforest. Então, são florestas latifoliadas, árvores de grande porte, grande biodiversidade, etc. Essa floresta lá na África, ela se estende lá do Congo, é chamada Floresta do Congo, até o norte de Angola. Tanto que essa história não se passa na Angola como um todo, se passa no norte da Angola, que é a famosíssima Floresta do Mayombe. Tudo bem? A gente não pode esquecer que o Mayombe, então, é uma região com grande biodiversidade, uma grande quantidade de rios, uma região bastante chuvosa, que aliás até atrapalhava o Pepetela também a escrever, e essas são as características mais marcantes. Dentro do livro do Mayombe, a floresta ela se comporta quase como se fosse um personagem, né? Tem uma participação bem ativa na obra também. É como se a floresta ela fosse personificada. Então ela, né, é dada uma voz, porque ela que está lá para mostrar e tentar resolver os problemas. Isso mesmo. Pensando na questão da África, vamos tentar entender um pouquinho desse contexto, tá? Que isso que pode aparecer no seu vestibular. Quando a gente fala do continente africano, ele sofreu uma diferenciação, um processo de imperialismo, ou também chamado pelos historiadores de neocolonialismo, muito intenso no final do século XIX, na chamada Conferência de Berlim. Qual que era a ideia? Os europeus estavam passando pelo processo de segunda revolução industrial, que aumentou muito a capacidade de produção, necessidade de matéria-prima, investimentos estrangeiros e tal, e aí eles começaram a dividir a África e a Ásia de acordo com seus próprios interesses. Na época, para vocês terem uma noção, as principais potências que já tinham se consolidado como um país, que eram França e Inglaterra, ficaram com as melhores terras. Mas Portugal, por exemplo, pegou algumas colônias na África. Angola, que é o caso, né, do livro do Mayombe, é um dos exemplos. Cabo Verde, Moçambique, por exemplo, são outros, tá bom? Nesse processo, então, a gente tem que entender que Angola acabou sendo um país colônia de Portugal, durante esse processo de segunda revolução industrial. Só que Portugal também, na primeira metade do século XX, ela começou a fazer parte daquele momento fascista que existia na Europa. Se a gente for pensar a Europa da primeira metade do século XX, ela começou a se dividir em alguns países que adotavam o chamado nazifascismo, os mais conhecidos, né? Na Alemanha a gente tinha o nazismo do Hitler, na Itália a gente tinha, por exemplo, o fascismo do Benito Mussolini, na Espanha o franquismo, em Portugal o chamado salazarismo também. O processo era praticamente o mesmo. Qual que era a ideia? Era um governo bastante totalitário, um governo de extrema direita e que tinha uma participação muito ativa do Estado na economia, movimento conhecido como salazarismo. Só que pós Segunda Revolução Industrial, o que vai acontecer? Pós Segunda Guerra Mundial, o que vai acontecer? Os países europeus eles vão estar enfraquecidos por ter passado pela Segunda Guerra Mundial. E aí vai começar um processo de descolonização da África e da Ásia. A gente percebe, por exemplo, a Índia ganhou sua independência em 1947, o Egito ficou independente, a região do Maghreb ficou independente da França e por aí vai. Só que Portugal resistiu bravamente para liberar suas colônias. Aliás, a independência das ex-colônias portuguesas foi uma das últimas a acontecerem. Para vocês terem uma noção, a Revolução em Angola acontece só depois da década de 70. Por quê? Pós-década de 70, a gente vai perceber que ainda existia o salazarismo, embora não fosse mais o Salazar, o atual líder de Portugal, porque ele já tinha morrido, mas ainda continuava aquele movimento centralizador, totalitário, até mesmo fascista que existia em Portugal. Só que em 1974, a população portuguesa, pensando que já era um outro contexto, tá? Um contexto de terceira revolução industrial, revolução dos meios de comunicação, pedido por democracia, a população portuguesa ela começa a se manifestar contra aquela ditadura que existia no governo português, e aí os soldados do exército, principalmente de baixa patente, começam a se manifestar e fazer uma revolução contra o governo atual. A Revolução de 1974, que é conhecida como a Revolução dos Cravos.
Aliás, bem fato curioso, né? Por que chama Revolução dos Cravos? Porque a população, para manifestar um certo apoio àqueles soldados que estavam fazendo a revolução, eles colocavam cravos, que era a flor típica de Portugal, bem na bordinha das armas dos soldados portugueses, como se fosse uma forma de incentivo. E aí, Angola, decorrente desse processo, consegue a sua independência. Só que assim, como vários países conseguiram a sua independência nesse período também, o que está acontecendo no mundo na década de 70? A famosíssima Guerra Fria. A Guerra Fria é um processo de disputa ideológica e territorial entre Estados Unidos e União Soviética, no qual os Estados Unidos queria consolidar o capitalismo como principal sistema econômico e a União Soviética queria consolidar o socialismo como principal sistema econômico. E na Angola aconteceu exatamente a mesma coisa. Começa uma guerra civil entre socialistas, que era no qual o PPTela fazia parte, né, o Movimento para a Libertação de Angola, e o grupo capitalista. Para a sorte do PPTela, né, ou competência, enfim, dos seus grupos militantes, o Movimento para a Libertação de Angola, de vertente socialista, vence essa guerra civil. E é justamente nessa guerra civil angolana que se passa o livro Mayombe, certo? Certo. E aí é bem interessante a gente pensar, porque o movimento dele vence a guerra, mas em todo momento, isso é um ponto bem importante do livro, a gente tem que ter a noção que o PPTela, ele é marxista. O PPTela, ele tem uma noção, toda aquela noção do marxismo, né? Do materialismo histórico dialético, da luta de classes. Então ele sempre fala a todo momento, gente, ó, mesmo que a gente vença a guerra civil, que a gente consiga tomar o poder aqui em Angola, a gente não pode se comportar como a antiga burguesia. E muito menos aceitar que os burgueses façam pequenas concessões aqui pra gente e nos façam esquecer dessa guerra de classes. Assim que nós, Movimento para a Libertação da Angola, conseguimos tomar o poder, a gente tem que instalar uma ditadura do proletariado para ser aquela fase intermediária para que a gente consiga chegar numa sociedade sem instituições, numa sociedade anarquista, comunista, que era justamente o que o PPTela queria. Aliás, é bem interessante que na obra, na palestra, né, que a Milene foi, tem até um trecho que fala sobre isso, que a gente vai colocar aí para vocês, ó, presta atenção. Onde ainda não tem que se explicar, não é necessário. É uma espécie de sonho impossível de todas as pessoas. E naquela situação era uma marca de independência, de espírito, de independência de comportamento, que chocava até com normas estabelecidas pela militância, digamos assim, pela instituição, pelo sistema, em que me senti sempre muito incómodo. Eu não gosto de instituições. Tenho que as suportar, percebo que sejam necessárias para a sociedade, mas eu não gosto. Num mundo sem instituições seria um mundo muito mais igualitário, muito mais livre, uma palavra muito mais anarquista. Bom, galera, como vocês puderam ver, é bem interessante essa visão anarquista que ele tem da sua formação, e obviamente, né, se o autor é anarquista, ele vai representar isso na sua obra, que tenta mostrar realmente como que foi a Guerra Civil Angolana. Só para finalizar essa minha parte mais histórico-geográfica, queria mostrar para vocês também da Casa do Império do Estudante. Isso é bem importante, tá? O que foi isso? O governo português, na tentativa de trazer uma politização mais interessante, não para a sociedade, para as colônias africanas como um todo, até porque, convenhamos, não tinha como todos os africanos se politizarem, isso não existe nem num país desenvolvido, mas fazer com que a elite local tivesse uma certa politização, tivesse uma noção de consciência do que é uma nação, do que é um estado. O governo português, ele fez estatais ali em Portugal para trazer esses filhos da burguesia para estudarem, se politizarem, entenderem a formação de uma nação e tentarem levar essa identidade nacional para Angola. Só que isso acabou virando meio que até contra Portugal, porque esses burgueses, tamanha era a politização que eles tiveram, que eles acabaram também transmitindo uma certa politização para a população local também. Isso foi um dos motivos que formou essas milícias, esses grupos armados que lutaram pela independência de Angola. Isso ele deixou bem claro lá na palestra. Né? Ele fala da onde que surgiu, né, para chegar no movimento para a libertação de Angola. Bom, vamos então para a parte mesmo literária, tá? Então vamos lá. Pensando no romance, tá? Então é um romance que ele é narrado em terceira pessoa, mas ele é chamado de polifônico. O que é um romance polifônico? Vários personagens vão tendo voz durante a narrativa. Então começa sempre assim, eu,
né? Fala o nome dele, o comissário político, aí ele se apresenta e ele dá um pouco da visão dele. Isso é totalmente interessante para o objetivo que o PPTela queria, né? Mostrar o quê? Justamente todas essas diferenças ideológicas que as pessoas têm. Fala assim, ó, as pessoas que estavam lá, cada uma tem um pensamento, cada um pensa de um jeito, inclusive esse ponto, esses desentendimentos internos é bem marcado no romance, tá? Então ele vai mostrando que lá dentro, então eles lutando por um ideal, mas lá dentro eles têm pensamentos diferentes, eles têm ideologias diferentes, por isso que ele vai dando vozes a diversos personagens. O único que não tem, que é o personagem principal, é o Comandante Sem Medo, né? Que aqui eu já posso até falar para vocês, que é o Comandante Sem Medo, ele que morre no final, né? Então ele vai morrer. E por que ele não tem voz? Bom, ele não tem voz porque ele é o mais próximo ao pensamento do próprio narrador em terceira pessoa. Então por isso que ele não assume nenhum papel de ter aquela a voz na narrativa, tá certo? Que mais? O tempo, então, é um tempo que ele vai um mês, tá? Com 5 capítulos, tá? Então ele vai narrar só dentro daquele mês, o que acontece lá dentro. Ele começa com o capítulo que é a base, né? Então na base ele já mostra o tipo de problema que eles têm, enfrentando alguns portugueses que aparecem. Então assim, não se esqueçam, o principal problema que eles têm lá é a fome, tá? Então assim, eles têm fome, então isso daí faz com que eles tenham que parar em diversos momentos, tenham que recorrer à base em busca de alimento. Esse alimento, né, não é facilmente chega até onde eles estão concentrados, então isso daí é sempre um problema para eles. Além disso, é bom a gente comentar sobre os apelidos, né? Então, já que eu falei do Comandante Sem Medo, agora a gente vai falar do comissário político. Cada um acaba tendo um apelido, é como se eles tivessem uma característica de guerra mesmo. Então, ele traz aquela característica de guerra, o que ele tem de mais importante para o próprio nome dele. Por isso, toda essa nomeação. O comissário político também ele vai aparecendo, né? Então ele tá como um personagem secundário, mas que no final, quando o comandante morre, ele que assume o papel do comandante, ele assume o lugar do comandante. Por que ele é importante? Então, de fato, ele é importante, ele é noivo da Ondina, né? Então a Ondina também ela aparece, então aparece como uma figura feminina, que de fato nós podemos relacionar aquela ideia que, como todos estavam buscando, né, uma independência, algo de positivo, né, uma outra visão ideológica, a Ondina entra com o papel da mulher. A mulher também buscando essa independência, também buscando essa outra visão na sociedade. Porque a Ondina, ela atrai, né, o comissário político. Ela atrai, ela fica com o André, que era o responsável pela base. Inclusive, ela começa a ter um caso com o Comandante Sem Medo, né? Então, assim, no final da obra, é como se o comandante, que foi eles acabaram participando lá, né, na Moreira, de uma luta que foi armada naquele momento. Então, para salvar o comissário, o comandante acaba morrendo em lugar dele. Então, como se fosse uma redenção, porque querendo ou não, ele acabou traindo o comissário. Então tem essa relação aí dentro. Ah, mas e a Ondina? Porque foi até perguntado pro PPTela, né? Por que a Ondina não tem voz? Ah, ela não teve voz porque ela não tinha o que falar naquele momento, tá? Ela tem esse ideal, tinha esse ideal de procurar uma independência dela como mulher, como corpo, porque ela vai em busca, ela não é feliz com o noivo, então ela vai em busca de um outro romance, depois em busca de outro romance, né? Mas voz de fato ela não precisava ter naquele momento. É bem interessante também, galera, a gente associar, só para finalizar aqui o nosso pensamento, essa questão da voz polifônica, a questão das guerras tribais também que existem, além das ideologias pela libertação da Angola, para saber quem quer liderar, se é o capitalismo, o socialismo, as várias vertentes esquerda, direita. O imperialismo europeu, quando ele dividiu as colônias, né, a África e a Ásia, de acordo com seus próprios interesses,
Não é que assim, acidentalmente ele colocou etnias rivais dentro do mesmo território. Ele propositalmente colocou etnias rivais no mesmo território, e isso vai fazer com que a gente tenha, por exemplo, uma divisão política da África hoje que não tem a mínima relação com a divisão étnica da África. Então nós temos países, como por exemplo Angola, que existem várias etnias diferentes. E justamente também dentro desse ponto de vista que o PPT ela tenta fazer esse romance polifônico, para tentar representar as várias ideologias e também etnias que existiam não só na Angola, mas em vários países africanos. Porque os europeus, o que eles faziam? É o famosíssimo dividir para governar. Então era mais ou menos o seguinte, ao invés de ser parecido com o colonialismo lá do século XVI, onde, sei lá, Portugal mandava gente para ocupar o território brasileiro, né, os capitães donatários, as Sesmarias e tal, como que Portugal fazia, por exemplo? Tinha ali uma série de etnias, Portugal ou a metrópole financiava, dava dinheiro e armas para uma etnia principal, essa etnia comandava as demais, causando uma inimizade entre as etnias, essas guerras tribais. Dividir para governar é mais ou menos a ideia de eu favorecer uma etnia e enfraquecer as outras. Porque quanto mais fraco tiver o país, mais fácil para essa metrópole conseguir governar. Então essas guerras tribais que acontecem na África até hoje, a gente percebe, isso existe, sei lá, em Ruanda, por exemplo, aconteceu, na Somália, Eritreia, Etiópia, enfim. Praticamente todos os países têm guerras tribais na África hoje, isso é herança lá da segunda revolução do processo de imperialismo. E não se esqueçam, tá? É uma narrativa que ela é considerada fragmentada e múltipla, tá? Isso é muito importante porque é o reflexo daquele povo da época, tá? Então, ser fragmentado, ser múltiplo, então foi algo que o Pepetela fez uso para mostrar exatamente o que ele queria, o que ele estava defendendo, o que ele queria, né, trabalhar. E não se esqueçam, tá? Os personagens são personagens sim fictícios que ele não associa a ninguém lá da guerrilha. Mas a história em si é uma história que realmente aconteceu, que ele vivenciou e tem essa ideia de engajamento político e ideológico. Certo? Certinho. Galera, acho que era isso, tá? Que a gente ia passar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um curtir se vocês gostaram, vai apoiar bastante a gente também. Pra gente saber também se a gente faz outros ou não, né? Deixe nos comentários qual livro que vocês querem que a gente analise. Eu falando um pouquinho mais da parte histórico-geográfica e ela falando da parte literária, que a gente vai escutar a recomendação de vocês e ver nos comentários, belezinha? Galera, muito obrigado pela presença aqui no vídeo, por ter compartilhado, gostado do vídeo. É isso aí. Beijos, abraços, tchau e até a próxima. Falou. Tchau, tchau.